Então, boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre querido, nos abençoe nesta noite, agora e sempre. Que noite gostosa, né? Com as músicas harmonizando o ambiente, harmonizando os nossos corações, depois de trabalharmos o dia inteiro. Provavelmente muitos dos senhores vieram direto do trabalho, não é verdade? Bom, hoje nós vamos falar. Numa palestra anterior, eu falei sobre a reencarnação, as evidências científicas e as evidências da reencarnação. E hoje nós vamos falar sobre o mecanismo da reencarnação, porque não dava tempo de falar tudo no mesmo dia, então nós dividimos a palestra, primeiro sobre as evidências e depois, hoje, sobre o mecanismo. O mecanismo da reencarnação é a forma de reencarnação, é como nós chegamos até aqui, como todos nós chegamos aqui na Terra, né? Então, quer dizer, o mecanismo, como nós chegamos, todos nós sabemos, né? Um dia eu fui falar para o meu netinho, que tem 3 anos de idade, falei da cegonha, ele falou: vovó, você está atrasada, hein? Né? Então, hoje, até as crianças sabem como é que a gente reencarna. Mas nós vamos falar da reencarnação sob o ponto de vista espiritual. Quando nós estamos aqui na Terra, e vai chegando a hora da gente ir embora para o mundo espiritual, que a gente vai desencarnar, não precisa ninguém ficar dizendo, quando chega numa certa idade, que o nosso tempo de regresso está chegando, não é verdade? Né? A minha mãe fez 90 anos. Ninguém precisa falar para ela: olha, já está chegando a hora da partida. Ué, todo mundo sabe que vai chegando numa determinada hora. Bem que é capaz da minha mãe viver até os 120, 130 anos. Mas que a gente ir primeiro, né? Mas tudo bem. Então, esta maneira da gente saber biologicamente que o nosso tempo está chegando, também acontece do lado de lá. Quando vai chegando a hora da reencarnação, então ninguém precisa dizer: olha, está chegando a hora da reencarnação. A pessoa mesmo sente, o espírito mesmo sabe que está chegando a hora dele reencarnar. Segundo nossos estudos, o estudo está baseado no livro da codificação e nos livros do Chico Xavier, principalmente de André Luiz, né, que trouxe livros mais especificamente sobre o mecanismo da reencarnação. Então, tem 2 maneiras de vir para cá. Uma é a reencarnação natural, ou seja, não precisa de um aparato muito grande para o espírito se preparar para uma reencarnação, né? Ou seja, não é todas as reencarnações que precisa de ter uma ajuda muito especial. É como aqui na Terra, quando nasce uma criança, não são todos os partos que dá trabalho, não é verdade? Tem parto que é fácil, natural. A mãe vai para o hospital, a grávida vai para o hospital. Quando o médico chega, o neném já nasceu. Às vezes nasce até em casa. Às vezes não dá nem tempo de chegar no hospital, né? Então, tem aquelas reencarnações que são mais naturais e tem as outras reencarnações que são mais dificultosas. Por exemplo, quais são as dificultosas? Um pai e a mãe estão aqui se preparando para receber um bebê. Estão tentando engravidar, porque os 2 ficam grávidos, né, gente? Não é só a mulher que fica grávida. Ou é só a mulher que fica grávida? O marido fica junto, né? Acho que tem que ficar junto. Aliás, muitos maridos até ficam com uma barriguinha a mais, né? Fica esperando o bebê chegar e tomar muita cerveja. Ou muito suco, né? Bom, então, quando tem um casal que quer um filho, e pelas leis de causa e efeito, pelas leis naturais de acerto de conta da contabilidade divina, um determinado espírito precisa nascer naquela família, que os 3 precisam se reajustar por algum motivo. Normalmente são débitos difíceis de serem saldados e que todos eles estão envolvidos em determinadas tramas, né,
ou problemas de vidas passadas. Então, nesse caso, às vezes o pai não quer receber o filho, às vezes a mãe não quer receber o filho, rejeita, e às vezes o filho também diz: eu não vou, lá eu não nasço, lá eu não vou. Então, muitas vezes a mãe tem 1 aborto, 2 abortos, 3 abortos, né? E às vezes, então, precisa harmonizar. Não que todos os abortos sejam esses casos. Tem aborto porque é problema de deficiência biológica da mãe, né? Então, tudo a gente não pode colocar na conta de acertos espirituais, tá bom? Então, quando é um caso difícil, então aí precisa de haver uma preparação muito especial. Tem um caso que o André Luiz conta no livro Missionário da Luz, que é a reencarnação de Segismundo. Olha que nome, né? Não podia ser um nomezinho mais bonitinho. Já pensou, o menino vai para a escola? Segismundo, né? Mas foi o nome que eles escolheram lá. Então, a reencarnação de Segismundo. Segismundo era um espírito que era inimigo do Adelino, que seria o pai. A mãe era mais boazinha. Então, a mãe era Raquel e ela tinha, assim, não tinha um acerto tão grande, mas ela estava envolvida, naturalmente, naquele contexto. E aí, ele queria vir ao plano espiritual, preparou a reencarnação e a Raquel não conseguia engravidar. Então, fizeram um trabalho. Enquanto Adelino e Raquel estavam dormindo, eles eram levados, o corpo ficava descansando, e eles, espíritos, eram levados no mundo espiritual para participar, né, da escola que existe lá no mundo espiritual de harmonização da família. E também foram feitos trabalhos específicos com os 3 para que um aprendesse a perdoar o outro, para que assim, né, não é perdoar 7 vezes 1, é 7 vezes 7 vezes, tudo bem? Por quê? Se não houvesse o perdão entre eles, não haveria condições do menino, do Sigismundo, vir através da Raquel. Porque o pai, ele negava o espermatozoide para o filho. Ele falou: eu não quero, não dou. E ele tinha que oferecer o seu espermatozoide, não tem? E a mãe falava: não, eu dou meus óvulos. Então ela oferecia as suas condições genéticas, mas ele não queria. Então eles fizeram todo esse trabalho. Essa é uma reencarnação, não é natural, é uma reencarnação mais complicada. Na reencarnação natural, todos nós reencarnamos na família certa, né? No momento certo, no estado certo, na cidade certa, e tudo está certo na natureza. Não é por acaso que a gente nasce em lugar nenhum. A gente nasce onde tem que nascer, com quem tem que nascer, né? E nessas reencarnações é a base do magnetismo. Então, assim como na obsessão, nós não atraímos de acordo com o nosso pensamento, nossos sentimentos? Atrás de todo fumante tem outro fumante, atrás de um bêbado tem outro bêbado, atrás de uma pessoa dependente químico tem outro dependente químico, enfim, atrás de um mentiroso tem um mentiroso, né? Atrás de uma pessoa, vamos dizer assim, que vive enganando os outros também, tem outro que incentiva, que motiva. Então, tudo na base da sintonia e afinidade, né? Isso também em relação à família. A família também. A gente fala assim: olha, filho de peixe, peixinho é. Nossa, na casa dele ele é músico, ele é artista, ela é isso aqui, parece que todo mundo é artista. Por quê? Sintonia e afinidade. Os espíritos vêm por sintonia e por afinidade, né? Por isso que parece que na casa onde tem determinadas pessoas, vamos dizer, certas aptidões, vêm aqueles que vêm com aquelas mesmas aptidões. Então, na natural, basta o magnetismo dos pais aliado ao forte desejo daquele que regressa no campo das formas. Então, é uma coisa automática, né? Tem reencarnações automáticas, como também a
as encarnações e reencarnações, né, de animais são assim, coisas automáticas. Tem alguns casos que requerem uma assistência maior, um apoio maior, mas via de regra, Deus faz as leis e as leis se cumprem. Quando a gente diz assim, não cai uma folha sem que Deus permita. Deus permite assim, cada folha que cai ele fica supervisionando, cada reencarnação ele fica supervisionando, a cada coisa que acontece ele supervisiona? Não. Ele faz as leis e as leis se cumprem. Ele fez as leis, aí tem a primavera, verão, outono, inverno, não é? Então quando chega o outono, as folhas caem. Não é porque Deus falou, essa vai cair, essa vai cair, essa vai ficar, essa vai cair amanhã. Não, tem uma lei e essas leis vão se cumprindo, tá? Então a lei de causa e efeito funciona sem necessidade de fiscalização. Isso ainda não é natural. E agora tem a reencarnação programada. A reencarnação programada, por exemplo, o exemplo que eu dei agora do Segismundo, que tinha como pais o Adelino e a mãe Raquel. Então, depois de um tempão em que os três tiveram que ser esclarecidos, convencidos, aprenderam ali, pelo menos tiveram boa vontade, se não perdoaram, pelo menos tiveram a boa vontade de dizer, não, tudo bem, eu vou, tá bom, eu vou indo, né? E aí, o que eles fizeram? Eles tiveram que pegar o espírito do Segismundo e acomodar no peito da mãe, da Avelina, da Raquel, porque ele não era um espírito que tinha condições ainda de estar, vamos dizer assim, reencarnando e estar em outra parte, né? Porque muitas vezes um espírito que é elevado, ele não precisa ficar 9 meses dormindo em estado, né, de sonolência ou de latência no ventre materno. O espírito elevado, ele está ligado através do cordão fluídico. Na gestação, ele está acompanhando tudo o que acontece, ele acompanha a sua reencarnação, mas ao mesmo tempo ele não tem necessidade de ficar ali acoplado na mãe. Acoplado ficamos nós, né, que somos espíritos mais atrasados. Aí, né, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas espíritos elevados fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Então, programado é aquela que tem o concurso de entidades evoluídas, que auxiliam em todas as etapas do desenvolvimento embrionário e fetal. Então, o processo preparatório para a reencarnação. Aqui, quando nós vamos embora, também tem toda uma preparação, não tem? Então, de lá para cá também tem a preparação. Quando a gente vai embora daqui para lá, né, a gente vai tendo 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, né? Hoje tem mulher de 70 anos aí, com uma pele de quem tem 50, não é? Graças aos cremes, etc. Tem a cirurgia plástica, enfim, tem 1000. Mas você consegue segurar a velhice? Alguém consegue dizer para o cabelo seu, não quero cabelos brancos? Não dá. Porque vai chegando a idade, o cabelo branco vai nascendo, a não ser que pinte como esse jovem aqui, né? Aí é diferente. Não é cabelo branco, é cabelo pintado, né? O meu já são cabelos pintados, senão ficaria mais brancos, né? Isso que era natural. Pensou que era natural, né? Parece que é natural, mas não é natural. Que eu já estou pintando os cabelos. Então, quando vai chegando uma certa idade, a vida vai nos mostrando os sinais que está chegando mais a hora de ir embora. Aliás, o relógio biológico é acionado no momento do nascimento. Então, não é segredo para ninguém dizer que um dia vamos desencarnar. Tem gente que fala assim, se o fulano desencarnar eu vou morrer. Eu falei, você também vai? Não é? Vai morrer, não precisa ser agora, mas vai também. Não conheço ninguém que tenha ficado aqui na Terra sem desencarnar, né? Nem o Matusalém ficou tanto tempo aqui. Então, lá acontece assim, um lento processo de enfraquecimento perispiritual, porque nós somos na vigor da idade,
E lá também, que quando você vai daqui para lá, você rejuvenesce, principalmente se é um espírito bom. Agora, se é um espírito mau, aquele que só fez o mal, então ele fica com o seu corpo perispiritual todo danificado. Às vezes ele fica até parecendo com aspecto de animal. Às vezes lá no mundo espiritual fica todo deformado, né, assim, na cabeça, deformado no corpo, deformado nos órgãos genitais, depende do que ele fez aqui na Terra. Quando chega lá, ele fica assim, com certas deformações. Mas o normal de todos nós que estamos já numa evolução mediana, né, já estamos numa evolução mediana, porque a gente já faz o bem, a gente já pensa no próximo, a gente já pensa na família, a gente já procura cuidar do pai e da mãe, nós fazemos tudo isso? Procuramos cuidar bem dos nossos filhos, não é? Então já somos espíritos mais ou menos. Então, quando nós chegamos lá, remoçamos. Olha que coisa boa. Às vezes você chega lá no mundo espiritual e o marido vai embora antes, né? Que normalmente os homens morrem primeiro que as mulheres. Eles são muito mais nervosos, agitados, né? E a raiva mata, né? Então, é 7, mas é 7 vezes que a gente tem que perdoar. Não é 7 vezes 1, é 7 vezes 7, né? Então, acho que eles não entenderam a piada, viu? É só nós dois que entendemos. Então, aí, uma mulher, depois de 10, 15 anos que o marido foi embora, ela também vai para o mundo espiritual. Quando chega lá, vai encontrar o marido está bonitão. Falou, puxa, você rejuvenesceu, está um garotão. E ela, naturalmente, quando ela sai daqui e vai para lá, saiu daqui com 90 anos, está velhinha, feinha, né? Com tudo caindo, não é verdade? Pois é. Mas, depois de algum tempo, ela fica remoçada também. Porque no mundo espiritual, o normal é a idade adulta. Ser criança ou ser idoso não é o normal do espírito, né? Isso são contingências da vida, de acordo com se está reencarnado ou recém-desencarnado. Então, vai perder os veículos que o espírito consolidar em sua esfera. Então, os veículos, nós temos todo o nosso corpo físico, vai enfraquecendo, a nossa vitalidade vamos perdendo e acontece de lá para cá para nascer também, daqui para lá e de lá para cá. O corpo perispiritual retorna à plasticidade que é característica. Nós somos corpo físico, somos corpo espiritual ou perispírito e nós temos a alma. Então nós somos um ser trino, né? Enquanto estamos aqui. Quando a gente perde o corpo, a gente vai para lá como? A nossa alma e o corpo espiritual. E aí a gente vira espírito, na terminologia espírita. Então, por que essa plasticidade? Porque o corpo perispiritual, ele vai sendo miniaturizado, ele vai diminuindo até ele se tornar tamanho de uma molécula ou de um átomo. E aí, quando ele estiver num tamanho pequeno, né, do tamanho de um átomo, então ele está apto, já está no seu momento certo para ligar-se a um corpo em reencarnação, numa nova encarnação. Então, lá existe um processo de esvaziamento da zona anímico-perispiritual, aqui também. Você vai ficando com idade, você vai perdendo energia magnética, o seu fluido vital, não vai? Aí, não é bacana você chegar numa certa idade, você desencarnar por falta de energia, de fluido, né? Então, de lá acontece isso para vir para cá também. Aí tem a mentalização da forma infantil até o útero materno. Isso se chama, segundo André Luiz, de autoplasmia. Às vezes, isso aí é automatizado, está tudo na nossa mente. Todos nós temos um baita de um HD.
Está tudo registrado lá, né? Então, na hora certa, você vai encarnar, você acessa as informações que você tem. Você vai desencarnar, também você acessa as informações que tem lá. Então não precisa de ninguém dizer agora você vai fazer isso, agora. Não, é tudo automático. Nós automaticamente conseguimos encarnar e conseguimos desencarnar. A não ser, claro, que a gente desencarna em acidente, é diferente. Se a gente desencarna porque bebeu durante 50 anos, 50 anos não, né? Uns 15 anos, porque ninguém aguenta 50 anos bebendo. E estragou o fígado, estrupiou o fígado, enfim, estragou todo o aparelho digestivo, vai embora antes, é outro problema, né? É outra história. Mas o normal seria da gente desencarnar por falta de energia, de já extinguir todas as energias que nós consolidamos na nossa reencarnação e ativamos durante a encarnação. E vai chegando no final, a gente vai simplesmente perdendo isso, né? E aí o espírito reencarnante fica inconsciente num processo de hibernação. Isso é a maioria, né? Vamos dizer assim, dos espíritos, nós que ainda somos mais atrasadinhos. Mas os espíritos elevados não precisam ficar em estado de hibernação, nada. Tem história de espíritos, que agora não vou contar, senão não vou dar o restante daqui, mas tem história de espíritos que tinham uma missão aqui na Terra e que estava em gestação e ao mesmo tempo que se manifestava. Isso é possível, o espírito mais elevado consegue fazer isso, né? Na Gênese de Allan Kardec, nós estudamos o seguinte, no livro A Gênese, diz assim: quando o espírito deve reencarnar num corpo em via de formação, um laço fluídico, que é a expansão do seu perispírito, né? Quando a gente dorme, todo mundo dorme? Ou tem alguém que não dorme aqui? Você dorme, todo mundo dorme. Quando nós dormimos, nós vamos passear ou não vamos passear? Podemos passear. Deixamos o corpo lá, na cama, deitadinho, e aí nós saímos. Quando nós saímos, nós cortamos a ligação com o corpo? Não, senão o corpo morre. Você tem que sair, mas você continua ligado. Você sai ligado e num cordão fluídico. É isso que diz aqui. Um laço fluídico, que é a expansão do seu perispírito. Então, a expansão do seu perispírito, você sai, você está ligado. Por quê? O perispírito, que é o nosso corpo espiritual, se liga ao corpo físico molécula a molécula. Então, é como uma raiz que vai enraizando na terra. Vocês já viram aquelas raízes que vai enraizando na terra, gigantes, assim, aquelas raízes enormes? Então, na hora que você vai tirar a árvore, você vai tirando devagar, você vai soltando a raiz do chão, não é? Então, na hora que nós desencarnamos, então nós não cortamos o cordão, nós vamos desatando o cordão para ir embora. E quando a gente volta, nós ligamos molécula por molécula, né? Quantas células nós temos no corpo físico? Tem alguém da área biológica aqui? 300 milhões de células, não é isso? Então, vai ligando célula por célula. Então, liga o germe, em cuja direção ele se sente atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço vai se firmando. O espírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa, e então o ser nasce para o exterior, né? E aí, aquele grito, aquele choro, então todo mundo fala, nossa, agora vem um novo ser, né? Então, isso aqui é uma fotografia. Uma fotografia de um bebê no ventre materno. Como a medicina está adiantada, né, gente? Nunca imaginei que eu fosse ver, né, uma fotografia de um bebê dentro da barriga da mamãe. Tá aí, ó. Fotografia do bebê na barriga da mamãe.
Isso há uns 15 anos atrás, mais ou menos, já não é tão novo assim, uns cientistas norte-americanos e israelenses da Universidade de Texas, num estudo recente, eles concluíram o seguinte, que antes da fecundação, o óvulo libera uma substância química e age como um sinal verde, inclusive deram o nome de sinal verde, para que os espermatozoides iniciem a viagem pela trompa. Então, são 300 milhões de espermatozoides que vão tentar fecundar o óvulo, né? Diz o André Luiz que dos 300 milhões de espermatozoides que tentam fecundar o óvulo, pela lei do magnetismo, da sintonia e da afinidade, o espírito reencarnante atua já na escolha dos espermatozoides. E dos 300 milhões, ele seleciona previamente 100 milhões que concorrem. Os 200 milhões estão descartados porque ele escolhe aqueles que são os espermatozoides mais afins com ele, né? Então, e a medicina diz isso há uns 15 anos atrás, mais ou menos, ou talvez até um pouco menos, de que existe um líquido, uma substância que a mãe emite para selecionar estes espermatozoides. E a espiritualidade, André Luiz já disse que é o espírito reencarnante que já atua selecionando os espermatozoides. É mais ou menos a mesma coisa, o resultado é o mesmo, né? Só que a ciência não pode admitir a existência do espírito, então ele fala que a mãe que ali fabrica, ou ela faz com que determinadas substâncias possam, que ela mesma, pela sua mente, pela consciente ou inconsciente, a gente não sabe, né? Mas que a mãe produz para fazer essa seleção, né? E os espíritos, e o André Luiz diz que esse sinal químico que seleciona os espermatozoides, que segundo a ciência, é o próprio espírito reencarnante que faz esta seleção. Agora, para o espírito reencarnante fazer essa seleção, ele tem que atuar sobre quem? Sobre a mãe. Ele atua na mente da mãe. Ou seja, toda mãe, querendo ou não querendo, ela é médium do filho. Por isso que a gente tem tanta afinidade com o nosso filho. Se o filho estiver em perigo, você não... A mãe, quando o filho está em perigo, se ela estiver bem ligada ao filho, ela consegue até sentir alguma coisa diferente, né? Porque ela já atuou como médium do seu filho em diversas circunstâncias, inclusive nessa daqui. O André Luiz, que descreve em 1945, quando a medicina estava muito atrasada, né? Ninguém aqui tinha nascido, não é verdade? Acho que nem o Edson. 1945. E o André Luiz já dizia dessa seleção, desse espermatozoide, dessa seleção, desse processo de seleção dos espermatozoides, que é uma substância química que atua no mecanismo da reencarnação, tem a carga da ação, da carga magnética do espírito reencarnante. Então a Júlia está dizendo que o espírito reencarnante atua antes de haver a gravidez, a concepção? Exatamente isso. Antes da concepção, o espírito já está atuando, né? Já tem essa atuação. Porque é que nosso conceito de tempo, nosso conceito de espaço é muito diferente do conceito espiritual mesmo, e o que acontece. Então, nós ficamos tentando entender sobre o aspecto de uma ciência cartesiana. E não é. Muitas coisas espirituais não se explicam pela nossa ciência materialista, né, que é uma ciência cartesiana. Então, ele diz que o próprio espírito reencarnante escolhe o espermatozoide mais afim.
Por exemplo, o sexo. A gente fala, eu quero ter um menino, todo mundo torce para ter um menino. Adianta. Quem vem com uma carga, vamos dizer assim, com o programa, quem vem com o programa de uma nova encarnação, vem no HD do espírito reencarnante. Então, se ele tem que vir como um menino, não adianta a gente ficar falando, quero uma menina, ou vice-versa, porque já está na programação dele. Ele já vem com a programação, ele vai apenas desenvolver, exteriorizar essa programação que ele vem. Tá? Então, a determinação do sexo, né? A determinação da carga genética, então também. Então, é claro que o espírito reencarnante, se ele quiser ser um loiro de olhos azuis, ele não vai conseguir buscar nenhum recurso, né, no banco de informações da genética do pai e da mãe, se for um japonês com um africano. Não é verdade? Não adianta falar, eu quero nascer assim. Não, você tem que obedecer às leis da genética, da Terra. Mas dentro das possibilidades que lhe são oferecidas, ele vai buscar, vai acessar aquilo que está muito afim, está bem afim do seu pensamento, do seu sentimento. Na mente do espírito reencarnante reside o comando da reencarnação. Eu acho que é importante saber disso, né? Porque às vezes fala assim, às vezes a gente vem com algum problema físico e a gente culpa os nossos pais, né? Não, o pai e a mãe ofereceu as possibilidades para a reencarnação. Todo o resto é nosso, né? Se eu sou uma pessoa que venho com certos problemas, então é porque eu trouxe esse problema e eu preciso drenar esse problema para eu poder, então, numa outra encarnação, estar melhor, né? É a bondade divina nos oferecendo oportunidade para o reajustamento perante as leis divinas. Então, na mente do espírito reencarnante, então, reside o comando. A consciência traça o destino, a consciência de cada um reencarnante. O corpo reflete a alma, né? O corpo reflete a alma. Uma vez eu estava fazendo uma palestra, aí no meio da palestra, que eu estava falando sobre esse assunto, justamente falando sobre isso, aí daqui a pouco a senhora começou a chorar. Eu falei, meu Deus, o que será que eu falei de errado? Né? Falei, nossa, eu fiquei assim, aflita. Aí ela falou assim, não, moça, eu estou chorando de alegria, porque é a primeira vez que eu estou me sentindo livre, porque eu tive um filho com tais problemas, e eu sempre me culpei, a vida inteira, porque achei que eu tinha feito ele assim, e você acaba de me libertar. Não é? Por quê? Cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos, a cada um segundo suas obras, disse Jesus. E ninguém consegue, vamos dizer, ninguém passa pelo que o outro tem que passar. Muitas vezes uma mãe, um espírito amigo, pode pedir ajuda, pode interceder por uma ajuda, mas quem tem que passar por tudo aquilo que está previsto para ele passar, o que está traçado na sua consciência, é o próprio espírito mesmo. Ele próprio que tem que passar por tudo, né? Uma pessoa, ele, numa encarnação, ele bebeu, estragou o fígado, acabou com todo o aparelho gástrico, e aí na outra encarnação ele nasce cheio de problema no problema gástrico. Aí ele vai no médico, o médico fala assim, nossa, esse menino aqui está com o fígado de quem bebeu 30 anos seguidos. E o médico fala, mas como? Né? Isso são as coisas, fala, sei lá por que aconteceu isso. E a Espiritismo explica, ele está trazendo no novo corpo o resultado daquilo que ele fez
na encarnação anterior ou nas encarnações anteriores, né? Então, quando eu tive o meu terceiro filho, depois de 15 dias, ele estava com problema respiratório e bronquite, respiratório, etc. Falei, nossa, esse menino vai morrer. Aí levei correndo, chamei o pediatra, levei no hospital, etc. E ele ficou 15 dias internado, ficou bom, saiu. E volta e meia, durante a infância dele, ele tinha que fazer inalação, tinha que fazer respiração e tal, porque ele tinha realmente um problema de respiração. Aí eu fazia evangelização infantil na federação, e eu, desde criança que eu conversava com ele, falei, ó, meu filho, você já nasceu com problema respiratório, por favor, nunca fume, porque se você não fumar nessa encarnação, na outra você não virá mais com problema respiratório, mas se não, na outra você vai vir pior, né? Você vai somar aquilo que você já fez com aquilo que está fazendo de novo, errando de novo. Então é importante, nós que somos pais, prestarmos atenção em certos detalhes e ajudar o filho a não cometer os mesmos erros, né? Então, ele, até hoje ele fala assim, eu não fumo, viu, mãe, mas eu tomo uma cervejinha. Eu falo, filho, também não tá bom, né? Mas ele nunca fumou. Mas eu acho que foi sorte dele, porque não é sorte minha, né? Porque não sou eu que vou ficar com problema respiratório, então o problema era dele. Que se ele chegasse numa certa idade, nossa, não tem pessoas que chegam nos seus 40, 50, 60 anos de idade, nem conseguem respirar direito, né? É porque fumou nas outras encarnações, fumou nessa encarnação, aí piorou, né? As coisas pioraram. Então, no livro Entre o Céu e a Terra, para quem quiser estudar, o André Luiz conta o processo da reencarnação. Também no livro Missionário da Luz, que eu contei a historinha do Sigismundo. Então lá tem toda a história da reencarnação e como é que ele teve que se preparar para essa nova encarnação. Então, entre o céu e a terra, o André Luiz diz que a formação do embrião acontece imposta por dois fatores básicos, né? Tem muitos fatores, mas os básicos são dois. As informações genéticas do ovo, ou seja, se o pai e a mãe dão um banco de dados para ele, ele vai amealhar ali daquele banco aquilo que ele precisa para formar um novo corpo, né? Então, vinda dos pais pelos gametas e escolhidos pelo espírito. Ele escolhe, ele pode escolher, né? Quer dizer, quando ele escolhe, não é que ele vai ficar lá, esse sim, esse não, esse sim, esse não. Ele não é assim que ele escolhe, né? É pela lei de atração e magnetismo, tá? É uma escolha pela lei de afinidade e de sintonia, tá? Em consonância com a sua faixa vibratória, que estão programadas a regular todo o metabolismo celular e a participação modeladora ou organizadora do corpo espiritual, servindo de molde. Aí serve de molde, porque aquilo que ele será e aquilo que ele vai receber dos seus pais, ele mesmo atrai pelo seu magnetismo, pela lei de sintonia e afinidade. É com isso que ele molda o novo corpo, corpo perfeito ou corpo imperfeito, né? Segundo a sua necessidade. Então, ele desenvolve o novo corpo. O perispírito é, portanto, o modelo organizador biológico. Tem livros muito interessantes, importantes. Dr. Hernando Guimarães Andrade, que é um dos cientistas já desencarnado brasileiro, ele é mais conhecido no exterior do que no Brasil, né, pelas suas pesquisas no campo da reencarnação. Ele tem um livro muito interessante chamado Perispírito. Mas tem muitos tratados sobre o perispírito, né, para que nós possamos estudar. As doenças hereditárias, as disfunções e anomalias. Como eu já falei para vocês, né, todas essas disfunções, essas anomalias, é do próprio espírito, que tem a oportunidade maravilhosa de se reajustar perante as leis divinas,
né? Então, muitas vezes nasce uma criança com certos problemas na nossa família, tem gente que rejeita a criança, né? E não é motivo para rejeitar, muito ao contrário, é motivo para amar, porque quando nós amamos o ser, o amor envolve a criatura, o espírito que está reencarnando, né, em vibrações de harmonia, de paz, de serenidade, e ela conseguirá ter uma encarnação, vamos dizer, muito menos sofrida do que quando ela é rejeitada, né? Então, o espírito reencarnante atrai o gaveta do pai e da mãe com uma disfunção gênica ou anomalia cromossomial, de acordo com as vibrações genéticas doentias ou desarmônicas. Então, o espírito reencarnante que traz isso, né? Eu trouxe aqui um desenho para vocês. Vocês estão lembrados desta criança? Essa criança, ela tinha uma má formação cerebral, uma criança anencéfala. E todo mundo diz, né? Até a medicina dizia que criança com anencefalia não sobrevive, pois ela completou 1 ano, ela cantou parabéns, bateu palminha, né? Depois ela foi desencarnando. Mas ela chama Marcela, lá do Rio Grande do Sul, né? Ela viveu mais de 1 ano com a mãe. Assim como eu conheci a Joana, que foi a mãe da Vitória, aqui de São Paulo. Ela mora aqui em São Paulo. E a filha dela também completou 1 ano, fez aniversário. E todos nós sabemos que uma criança com essa doença, ela não sobrevive muito tempo. Mas também não é uma questão de dizer que pode abortar porque uma criança anencefálica não tem alma. Tem gente que diz isso, não tem alma, então pode abortar. Olha, se não tivesse o espírito, não é o espírito, no corpo físico não reflete a alma, não é o que nós acabamos de estudar? Não é o espírito que molda o corpo? Porque se não estiver a presença de um espírito no novo corpo que se forma, sabe o que acontece? As células, ou as moléculas do corpo vão se aglomerar sem um comando, porque a mãe não pode comandar a mente de outro ser, mesmo pela mediunidade, né? Então, apenas seriam agregações moleculares, sem um direcionamento que é dado pelo próprio espírito reencarnante. Então, se a criança tem as mãozinhas que mexem, o coração que bate, o pulmão que funciona, o intestino que funciona, o estômago que faz a digestão, tem as perninhas, tem tudo normal. Quem é que está comandando o corpo? É o espírito, não é o cérebro, porque o cérebro é só um equipamento, né? É o que os jovens diriam, é um hardware, ou seja, é um equipamento. Alguém tem que operar esse equipamento. Quem opera, quem é que acessa o cérebro? É o espírito. Nós, espírito, comandamos o nosso corpo através do cérebro. Nós usamos o nosso cérebro, né? Se eu colocar a mão no fogo, eu registro, o cérebro registra a dor. Mas quem reconhece a dor? É o espírito. Por quê? A matéria em si, ela tem os reflexos automatizados, mas quem comanda é sempre nós espíritos que habitamos esse corpo. Então nós estamos aqui e nós comandamos o nosso corpo, ok? Então, no caso aqui da Marcela, né, o doutor Ricardo de Bernardi, que é um médico ginecologista, homeopata, lá de Santa Catarina, ele conta que uma vez ele recebeu um casal no consultório dele, desesperado porque queriam abortar a criança. E aí foi conversando, mostrando, ele conversou sobre algumas questões e viu que o casal, eles eram pessoas espiritualizadas, não eram espíritas, mas
era de uma outra religião, né, eram católicos, mas tinham assim o interior bem espiritualizado. E aí foi conversando, falando sobre a criança que iria nascer. A criança nasceu, eles envolveram a criança com muito amor, eles faziam o evangelho todos os dias em casa, conversavam com a criança, beijavam a criança na barriga, né? Claro que ela estava na barriga, e enfim, deram aquela assistência, levaram todas as semanas para a mãe e a criança que estava na barriga tomarem passe, e a criança nasceu. A criança nasceu, depois de um mês e pouco, a criança desencarnou, foi embora. Aí um belo dia, até aí os pais já se tornaram espíritas e frequentavam o centro do Dr. Ricardo. Aí um belo dia, o médium, que estava ali à mesa, disse assim: olha, tem um espírito aqui que quer se manifestar, não sei se eu posso dar a manifestação. Aí o doutor Ricardo falou: pode, vamos ver o que ele quer, né? Não é uma sessão de desobsessão, não era nada, mas o espírito queria se manifestar, então ele falou: pode, vamos deixar ele se manifestar. E aí o espírito veio e disse: olha, eu estou aqui em recuperação, eu fui aquele bebê anencefalo, ou anencefálico, que vocês trataram com muito amor, e todas as semanas eu vim nesse centro tomar um passe. Então eu vim aqui para dizer para vocês e dizer para minha mamãe, para o meu papai, que eu já tenho permissão para retornar daqui a um ano e meio, 2 anos. E vou voltar com vocês, né? E aí, depois de 2 anos, a senhora ficou grávida e nasceu a menina que se chama Sheila. Perfeita, né? Porque o amor foi tão grande, envolveram com tanto carinho, o centro inteiro orava por eles. Para vocês terem uma ideia, eles ficaram famosos no centro, né? Então, era assim, bem familiar mesmo. Então, eu acho que o amor vale a pena, né? E eu acho que já está na hora do passe, é isso? Oi? Mais um pouquinho? O chefe falou, hein? Então, aqui é a reencarnação de Segismundo, né? Na reencarnação, os organismos mais perfeitos procedem inicialmente da ameba. Nós também viemos de organismos unicelulares, né? As primeiras formas de vida na Terra começaram aonde? Na água, né? Na água. As mônadas celestes verteram sobre os mares mornos quando a Terra já estava em condições de receber as primeiras formas de vida, né? Então, e assim nós, até hoje, nós começamos sempre de uma única célula, e na concepção é sempre o óvulo unido, o espermatozoide unido ao óvulo, ele dá origem a uma célula, e aí por meiose se multiplica, né? E essa maneira do mecanismo da reencarnação é igual em todos os reinos, o reino da natureza, o reino animal também é assim. Tanto que quando você pega o embrião de uma ave, embrião de um animal ou do ser humano, nos primeiros meses de vida, você não sabe se é um animal, se é uma ave ou se é um ser humano, né? Não tem diferença nenhuma. Por quê? Essa é uma recapitulação chamada de filogenética. Em cada nova encarnação, você recapitula toda a sua vida pregressa, até chegar, se é um cachorro, até chegar no cachorro. Se é uma ave, até chegar numa ave. Se é um ser humano, até chegar no ser humano. E dentro do ser humano, se é um homem da caverna, um homem da caverna. Se é um homem do século XXI, um homem do século XXI. E assim por diante. Daqui a milhões de anos, né? Aí, na nossa recapitulação filogenética, passaremos por toda essa fileira que nós já passamos, e também
vamos chegar lá na fileira dos espíritos bem mais adiantados do que a gente, não é? Que certamente não estaremos mais na Terra, estaremos em planetas mais evoluídos, porque a Terra ainda é um planeta para espírito como nós, né? Espírito assim, que ainda não está muito firme no bem, está entre o mal e o bem, lutando para que o mal que tem dentro de nós ainda possa ser vencido pelo bem. De vez em quando a gente ainda sente aquela insegurança, titubeamos na hora, né, da decisão entre uma coisa e outra, não é? Se eu julgo ou se eu quero decidir para o filho dos outros, é uma coisa. Se eu vou julgar ou decidir para um filho meu, eu já decido diferente, não é verdade? Porque nós ainda estamos nesta fase de espíritos ainda muito inseguros, de espíritos ainda tentando sobrepor-se ao mal que existe ainda dentro de nós, né? Então, aqui o início da recapitulação, eu já resumi isso para vocês. Aqui é a questão da determinação cromossomial do sexo, que eu já falei para vocês. No processo reencarnatório, o espírito exterioriza vibrações de acordo com seu grau evolutivo, inclusive expressões genéticas masculinas e femininas, né? Se ele tem uma missão ou uma tarefa, ou ele precisa reencarnar como mulher, então ele tem que vir como mulher, né? Ou vice-versa. Às vezes já veio como mulher muitas vezes, e aí ele precisa vir como homem, porque os direitos são iguais, mas as funções são diferentes. E às vezes num corpo de homem eu preciso de aquelas experiências que eu não tenho num corpo de mulher e vice-versa. Então, aqueles que acham que vão ser, sou um homem e nunca virei como uma mulher, Deus me livre de vir como uma mulher, pode tirar o cavalinho da chuva, né? Que todos nós chegamos aqui como homem e como mulheres também, tá? Então, ao aproximar da matriz genital, o espírito reencarnante passará a influenciar e selecionar o espermatozoide afim vibratoriamente. Então, na seleção reflete o teor da polarização sexual. Desequilíbrio perispiritual na área sexual reflete essa desarmonia, né, atraindo um espermatozoide portador de cromossoma sexual que não representa verdadeiramente o sexo preponderante em seu psiquismo, né? Dá para entender a questão da homossexualidade, né? E aqui, também não precisamos dizer que, assim, homens devassos, livres de qualquer... Quando eu digo homens, é genérico, né? Homens e mulheres, tá certo? Devasso, livre de qualquer moral, que mal utilizar suas energias sexuais de forma libertina, fomentando sofrimento, vincam seus perispíritos com as mesmas distonias que geraram, né? Então a gente nunca deve fazer o outro sofrer, né? Sempre procurar harmonizar, para que é a mesma coisa, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não exatamente com todas essas palavras, mas a gente recolhe. Quando a gente prejudica o nosso próximo, o maior prejudicado somos nós, porque o sentimento sai de nós, vai até ali, mas ele retorna. O pensamento sai daqui, da nossa mente, vai até ali, prejudica o outro, né? Às vezes o outro fica até meio influenciado e pode até ser prejudicado com o nosso pensamento, mas o pensamento, ele retorna, o que vai, volta, é como um bumerangue, né? Bom, então, deu para vocês terem uma ideia? Eu simplifiquei assim o mais que eu pude, porque isso aqui é uma literatura vasta, muito comprida. Então a gente deu uma compactada assim, para colocar em palavras mais simples, para a gente poder resumir, né? Para a gente ter uma ideia, ok? Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, e que a nossa aulinha de hoje, olha, é bom para a gente prestar atenção, né? Nas nossas crianças que estão chegando aí, nas nossas, vamos dizer assim, cada um de nós recebe uma tarefa espiritual, né? E essa tarefa espiritual certamente é de ajudar uns aos outros no progresso espiritual, não só dos outros, mas de nós mesmos. Exatamente.